O Maracanã sem jogo do Flamengo ele vai servir para quê? Teve um conselheiro que escreveu que eu era um otário. A presidência do Flamengo não é projeto, é destino. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Fala, galera! Esse é o programa Extracampo, a nossa estreia oficial aqui no YouTube, no canal do Esportudo. E logo de cara, um convidado muito especial aceitou participar com a gente aqui dessa conversa. E, cara, o currículo dele tem nem o que falar. Eduardo Bandeira de Melo, muito boa noite, muito obrigado pela paciência e por estar aqui com a gente hoje. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, João. Boa noite, Bebeto. Boa noite, Paulo Vitor. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal aí sobre o Mengão e outras coisas. Ele que é administrador, político, foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018 e o mais importante, vovô do Diego. É isso, presidente? Opa, picotou aí o vovô do Diego e da Ana Clara. Isso, da Ana Clara também. Uhum. Presidente, para a gente começar aqui, antes eu quero pedir para a galera curtir aí, deixar seus comentários. Deixem aí quem você quer estar aqui que quer estar aqui no próximo programa. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais do Esportudo, Goleada Info, Camisa 23, Endzone Brasil. Presidente, para começar, eu queria saber do senhor se o senhor tem alguma lembrança da infância ali, de torcedor. Quando você pensa em futebol na infância, o que você lembra? Eu lembro de muita coisa. Eu costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum em ser rubro-negro, porque eu já nasci numa família rubro-negra, então já nasci cercado de rubro-negros. Meus pais, meus avós, dos dois lados, meus tios, todos, primos, meus irmãos. Então eu já convivia com o Flamengo desde muito garoto. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. Na minha casa não tinha televisão ainda. A gente ia ver televisão na casa dos meus avós, que ficava no mesmo andar, né, do outro lado. E eu via meus tios, meu pai, naquela época o jogo passava direto, né? Porque muito pouca gente tinha televisão, então não tinha muito problema. Muito boa noite, presidente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por ser o nosso primeiro entrevistado, primeiro de muitos, se Deus quiser. Então, eu queria saber se o senhor na infância, se o senhor já sonhava em ser presidente do Flamengo. Olha, eu lembro que minha mãe dizia que eu falava isso, que eu queria ser presidente do Flamengo. Eu, sinceramente, não lembro, mas isso é uma coisa que acho que toda criança deve... Como eu nunca fui muito bom de bola, né, para eu ajudar o Flamengo, se não fosse jogando, tinha que ser fazendo alguma coisa. Então deve ter sido por isso que eu falei que queria ser. Mas é claro que é uma coisa que a gente... A presidência do Flamengo não é projeto, é destino, né? E acabou aparecendo na minha vida meio que por acaso, vocês todos acompanharam, né, a história, mas dado que eu cheguei lá, então eu procurei fazer o melhor possível. É isso, boa noite, presidente, e também torcedor Eduardo Bandeira de Melo. E aqui eu vou contar uma passagem, dia 5 de dezembro de 2019, Flamengo 6, Avaí 1, uma chuva no Rio de Janeiro, como está hoje. Eu estava lá na arquibancada, olho para cima, vejo uma movimentação ali, está o senhor com seus familiares, seus amigos, curtindo, né, todo aquele trabalho que o senhor deixou. Então, agora é isso, torcedor de arquibancada, galera que vai lá na Norte pode encontrar com o senhor? Não, eu vou na Leste Superior. Isso, pode encontrar com o senhor lá? Pode. Não, torcedor de arquibancada? Agora. Eu sempre fui de arquibancada, né, então durante os 6 anos que eu fui presidente, eu tinha que ir no camarote por razões de segurança, né, formalidade. Mas o meu lugar é na arquibancada, né? Eu vim dela, voltei para ela e lá eu vou ficar. Eu queria saber se para o senhor o Flamengo tem que construir um estádio próprio ou deve continuar jogando no Maracanã? Olha, Paulo, o ideal seria que o Flamengo continuasse jogando no Maracanã, porém
com a segurança, né, de ser um concessionário com um longo prazo. O Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Se você pensar, né, se o Flamengo pudesse construir um estádio, né, em outro local, o Maracanã ia acabar. E o Maracanã sem jogo do Flamengo, ele vai servir para quê? Para as pessoas, né, levarem os filhos para ver o Papai Noel chegar em dezembro, né, fazer um show do Paul McCartney de 3 em 3 anos. Não é a mesma coisa. O Maracanã depende do Flamengo. Ao longo dos quase 70 anos de vida do Maracanã, 80% ou mais do movimento financeiro do estádio se deu através da torcida do Flamengo. O senhor consegue imaginar algum bairro, algum local do Rio de Janeiro onde o Flamengo possa construir um estádio, onde o Flamengo conseguiria continuar com esse grande apoio da torcida, algum local no Rio de Janeiro que possa também suportar um estádio para o tamanho do Flamengo? Eu acho que o Rio de Janeiro inteiro é rubro-negro. Então, seria uma questão de avaliar o que for oferecido, o que tiver disponível. Né? Tem que ser algum lugar que tenha infraestrutura de transporte para o pessoal poder chegar, através de transporte público. Por exemplo, nós chegamos a fechar uma opção de compra de um terreno ali no início da Avenida Brasil, né, que acabou não indo à frente por conta da alça para acesso à Ponte Rio-Niterói, que começou a ser construída e acabou inviabilizando. Mas ali, por exemplo, né, é um local que tem infraestrutura, que é relativamente perto do centro. Eu acho que seria um bom local. Agora que a gente entrou no assunto Flamengo mesmo na sua gestão, eu queria saber do senhor como era a gestão quando o senhor assumiu, quais os problemas que o senhor teve que resolver, as coisas de prioridade teve que abrir mão, dívidas, jogadores que o senhor teve que abrir de mão por conta de altos salários. Queria que o senhor desse um panorama assim, para a gente de como era quando o senhor sentou ali no primeiro dia, o senhor olhou para um lado, olhou para o outro, caramba, o que eu vou ter que resolver aqui para poder, né, de problema aqui para poder sanar essas dívidas. É tanta coisa que é até difícil falar, né? Eu merecia uma entrevista só sobre isso. Mas era uma situação absolutamente catastrófica, né? O Flamengo tinha uma dívida enorme, que não sabia nem o tamanho da dívida, né? Porque os balanços do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. Nós estávamos com 3, 4 folhas de pagamento atrasadas, estávamos com as nossas receitas penhoradas, nós não tínhamos acesso a recursos incentivados, né, recursos de patrocínio, exatamente porque a gente estava devendo. O Flamengo praticava apropriação indébita, recolhia imposto de renda e contribuição previdenciária dos seus funcionários, não repassava, né, para a Receita, nem para a Previdência. O Flamengo era um clube que era, inclusive, ridicularizado na imprensa e tinha dificuldade de interlocução com jogadores, com treinadores, com fornecedores, com financiadores. Exatamente por isso, ele não era levado a sério. O senhor, só para complementar, o senhor pegou uma dívida, o Flamengo tinha uma das maiores dívidas do país, e na sua gestão o Flamengo baixou muito as dívidas, e era uma promessa de campanha do senhor, o senhor conseguiu cumprir. Na questão de dívidas, o senhor teve que pegar muitas dívidas também passadas, né, hereditárias. Dívidas nos anos 90, o Flamengo caiu tudo na mão do tinha muito esqueleto no armário, né? Isso. O Ronaldinho Gaúcho tinha saído há pouco tempo, né? Tinha botado o clube na justiça. O Ronaldinho Gaúcho tinha saído há pouco tempo, né? Tinha botado o clube na justiça e foi resolvido na sua gestão. Tinha um monte de credores, nós pagamos a todo mundo. Consórcio Plaza, Segil, né? O que não faltava era credor, né? E que penhorava as nossas receitas. E tinha mais de 600 ações trabalhistas em que o Flamengo era réu. Isso tudo, né, foi absolutamente trabalhado e no final da nossa gestão já não devíamos nada a ninguém. Então era uma dívida que no início do mandato era na faixa de 800 milhões de reais, para um faturamento de 200 e pouco por ano, e no final essa dívida já tinha sido reduzida a menos da metade e o faturamento multiplicado por 4. Ou seja, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Né? Ô, presidente, eu tenho uma dúvida. Como era o dia a dia ali? Desde o começo ali, de andar na rua, quando a torcida ali via na rua, como era a reação deles? Fazia festa, cobrava? Como era a sua relação com a torcida rubro-negra? Não só nas épocas boas, né? Nas épocas de evolução também do clube.
Então, a minha relação com a torcida sempre foi muito boa. Então, eu sempre digo que se não fosse o apoio da torcida, a gente não conseguiria fazer o sacrifício que nós fizemos. Eu vejo em outros clubes aí, né, clubes que estão até tentando fazer um trabalho semelhante ao nosso e enfrentam uma oposição muito grande, né, interna dentro dos clubes e da torcida. Ainda em 2013, fechamos o contrato com a Caixa Econômica, com a certidão na mão. Teve um conselheiro que escreveu que eu era um otário, porque eu tinha pago 80 milhões para ganhar 25. Ou seja, com uma mentalidade dessa, realmente você não vai nem até a esquina. E agora, isso daí é exceção. A grande maioria dos rubro-negros nos apoiou e a torcida, quando me encontrava na rua, as manifestações eram quase todas assim, de carinho, de apoio. É claro que um ou outro podia extrapolar depois de uma derrota, isso é natural também, mas de uma maneira geral só tenho a agradecer a torcida do Flamengo. Eu queria saber se o Flamengo não mantiver boas gestões, ele pode retornar a esse panorama? Eu não tenho a menor dúvida. O Flamengo sempre foi um clube privilegiado no sentido de ter a maior torcida do Brasil, então é um clube que, se tivesse antes sabido explorar o potencial econômico que ter 40 milhões de torcedores proporciona, poderia ter arrumado a casa bem antes. E depois que arrumou a casa, se não mantiver aqueles princípios de integridade, de responsabilidade, de profissionalismo, tudo pode voltar. Sua gestão ganhou muitos prêmios na questão de gestão financeira, foi reconhecida como um dos maiores clubes da América do Sul e tudo mais, como um clube modelo de gestão, né? Então, eu queria que o senhor comentasse essa questão, esse reconhecimento do trabalho, de quando vocês entraram em 2013, para depois vocês olharem, deu certo o que a gente fez, o pessoal está reconhecendo o nosso trabalho, né? Eu queria que o senhor comentasse dessa premiação de... Não, isso é gratificante. Nós ganhamos várias premiações, né? Prêmio de transparência, prêmio de gestão esportiva, e o Flamengo foi objeto de várias matérias na imprensa, não só na imprensa esportiva, mas na imprensa que explora questões econômicas, questões de governança, inclusive no exterior, né? O Flamengo foi matéria no Guardian, no New York Times, e isso daí é extremamente gratificante, porque isso sinaliza que a gente está no caminho certo, né? E quem está lá do lado da imprensa está querendo, né? Quase que 100% dos jornalistas esportivos brasileiros são bem intencionados, querem que os clubes evoluam de uma maneira correta, e quando eles viram que o Flamengo estava efetivamente, apesar de todos os sacrifícios, estava evoluindo, né, eles reconheceram isso, foi muito bom, né? Até hoje, né, o Flamengo é tido aí como um exemplo, né, de governança, de gestão, e nessa área econômica eu espero que a gente não venha a sofrer mais nenhum tipo de retrocesso. O que o senhor está achando da gestão atual? O senhor acha que continua fazendo o mesmo caminho que o senhor percorreu ou não? Qual a sua opinião sobre a gestão atual? Olha, Paulo, eu espero que sim. Eu até por uma questão de postura, eu não acho que um ex-presidente deva ficar interferindo e dando palpite. Acho que o ex-presidente deve deixar os novos dirigentes trabalharem e, eventualmente, né, avaliar o resultado do trabalho deles. Então, eu não vou ficar... até porque vocês sabem que existe uma incompatibilidade pessoal, né, eles não gostam muito de mim, né? Então, eu sou Flamengo acima de tudo, eu prefiro não participar diretamente dessa avaliação. Eu tenho amigos que estão lá no Conselho Fiscal, que estão no Conselho de Administração, no Conselho Deliberativo, eles me informam, mas eu não fico entrando muito nos detalhes. Eu espero que
a atual administração mantenha todos os princípios de responsabilidade, de profissionalismo, que evite qualquer tipo de conflito de interesses, né, que sempre respeite vamos dizer assim, as finanças dos torcedores, dos eventuais parceiros, né? Tudo isso é uma coisa que tem que ser objeto de permanente atenção. Antes de a gente seguir, eu quero pedir a galera aí que continue dando like, que compartilhe com os amigos, acesse o nosso site Esportudo e assine a newsletter de futebol, de basquete, de futebol americano. Baixe o nosso app também, Esportudo, e fique por dentro de tudo do futebol. E vai lá, Bebeto. Continua aí, amigo. É isso aí, galera. A gente vai estar trazendo o homem aí. Só nesse patamar aí. É daí pra cima, nesse patamar. Como a gente começa. Presidente, eu queria saber agora falando um pouco sobre campo, futebol. O Rodrigo Caetano, ele foi, durante um tempo, o homem forte do futebol na sua gestão. Queria saber se, após a saída dele, depois o senhor assumiu, chegou a ficar na frente do futebol, se o senhor sente... Eu percebi na época um pouco que estremeceu um pouco a relação do senhor com a torcida, até porque o time também não dava resultado dentro de campo até então. O senhor sente que poderia, talvez, depois o senhor colocou o Ricardo Lomba, né, para comandar o futebol, mas o senhor sente que aquele espaço ali que o senhor ficou comandando o futebol na linha de frente, tomando porrada de imprensa, de torcida, se aquilo ali talvez tenha prejudicado um pouco? Bebeto, vamos esclarecer. O Rodrigo Caetano, ele nunca foi vice-presidente, ele nunca foi dirigente amador do Flamengo. Sim. O Rodrigo Caetano era o diretor executivo, um excelente profissional, fez um belíssimo trabalho no Flamengo, mas ele era diretor executivo. Tá? Então, quando ele saiu, eu não assumi os encargos dele. Tá? Quando ele saiu, o Ricardo Lomba já era vice-presidente de futebol. Durante algum tempo, eu acumulei a vice-presidência de futebol, mas ainda no ano de 2018, né, 2017, né, o Ricardo Lomba assumiu e o Rodrigo Caetano estava lá normalmente. Quando o Rodrigo Caetano saiu, já se eu não me engano, em abril de 2018, o Carlos Noval assumiu o lugar dele. Então, nós sempre tivemos um diretor executivo de futebol profissional, né, que administrava o futebol do Flamengo como um todo. Tá? E tínhamos ainda o Fred Luz, que era o CEO, o diretor-geral do clube, que ficou até meados de 2018. E em 2018, quando o Fred saiu, o Bruno Spindel assumiu, né, a direção-geral do clube e convivia lá na época com o Noval. Então, a nossa administração profissional nunca sofreu nenhum tipo de solução de continuidade. Tá? Você pode estar se referindo ao tempo que eu fiquei acumulando a vice-presidência de futebol, exato, que foi, se eu não me engano, alguns meses de 2017. Tá? Mas foi só enquanto a gente não encontrava o Ricardo Lomba para assumir. Depois que ele assumiu, eu fiquei muito feliz, porque ele é um grande amigo, um grande rubro-negro e um excelente vice-presidente. Mas sempre tivemos o diretor executivo trabalhando permanentemente, dedicação exclusiva ao Flamengo. O senhor reformulou a base por completo do Flamengo. O Flamengo depois passou a revelar muitos jogadores, passou a vender melhor os jogadores. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho de estruturação de base que o senhor fez. O Flamengo passou a dominar as competições, ganhar a Copa São Paulo, competição sub-17, sub-20. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa reestruturação nas divisões de base aí que o senhor fez na sua gestão. Eu sempre achei que a base, né, um bom trabalho de base é absolutamente essencial para um clube de futebol. E principalmente no caso do Flamengo, né, porque o trabalho de base está no DNA do clube. O Flamengo foi campeão do mundo em 1981, vocês não eram nascidos ainda, mas com um time que dos 11 titulares tinham 8 formados na base do Flamengo. O Flamengo final dos anos 70, início dos anos 80, tinha um trabalho de base que era reconhecido internacionalmente. Aquela frase, o craque o Flamengo faz em casa, é dessa época. Né? E o Flamengo estava sempre formando jogadores de altíssimo nível. E, de repente, essa competência que nós tínhamos se perdeu. E, ao longo aí
principalmente a partir dos anos 90, entrando já para o início do século, o Flamengo já tinha sido ultrapassado por vários clubes, né, e tinham perdido o nível de excelência no trabalho de base. E aí, quando nós assumimos, nós já tinha encontrado o Noval lá. Tá? Não fui eu que descobri o Noval já estava lá, eu já herdei o Noval da administração da presidente Patrícia, um excelente profissional. Né? E aí, com dinheiro, com prestígio, com condições, nós fomos melhorando muito nesse trabalho de base. Agora, esse é um trabalho de longo prazo. Não adianta você investir na base hoje e querer colher os resultados daqui a meia hora. Isso é um trabalho que leva 5, 6, 10, 15 anos. Você vê o Fluminense, por exemplo, que tem um trabalho de base já de longo prazo lá em Xerém, como que o Fluminense revela ainda hoje os jogadores, né, e praticamente sobrevive graças à formação dos jogadores lá de Xerém. Tá? E o Flamengo também passou a ganhar as competições e passou a revelar jogadores. Hoje a base do Flamengo, né, eu digo que é uma máquina de fazer dinheiro. O senhor acha que os jovens deveriam ficar mais tempo aqui no futebol brasileiro? E se os clubes daqui, eles conseguem segurar mais um tempo os jogadores para que eles consigam vencer, conquistar alguns campeonatos, ganhar alguns títulos aqui no clube de formação deles, até eles realmente, de fato, irem para a Europa? Olha, Paulo, seria ideal, mas muitas vezes é impossível porque é uma questão de condições do próprio país. O Brasil, infelizmente, é um país periférico, né? E os grandes centros, né, principalmente na Europa, têm muito mais dinheiro do que nós aqui. Então, acaba sendo quase que impossível você manter um jogador, assim, uma revelação, né, que apareça assim, em alto nível. Fica muito difícil, inclusive para o Flamengo, que está numa situação privilegiada hoje, quanto mais para outros clubes. Agora, eu acho que tem muita coisa para evoluir no futebol brasileiro com relação ao trabalho de base. Não é só o clube, né, que tem que investir nisso. Eu acho que o futebol de base, outros esportes também, no caso do futebol, tem que ter um trabalho sério a nível de Ministério do Esporte, passando por CBF, né? Não essa CBF aí, mas uma CBF que, vamos dizer, dos nossos sonhos. A gente tá falando aí de coisas boas, né? Mas a gente sabe que no futebol nem tudo é mamão com açúcar, né? Qual é o jogador na sua gestão que você, quando pensa, fala, meu Deus do céu, esse deu trabalho? Tem algum? Olha, João, eu nunca me envolvi diretamente com questões disciplinares, né? O Flamengo sempre foi, felizmente, muito bem assessorado nessa área. Então, nós tivemos diretores de futebol, tivemos o Pelaipe, depois tivemos o Ximenes, tivemos o Rodrigo Caetano e depois o Noval. E, sinceramente, em 6 anos, nada assim de muito relevante, nada assim de preocupante nessa área. Nós sempre contamos com a competência dos nossos diretores e nunca tivemos jogador problema, não. Ao contrário, né? Os jogadores do Flamengo sempre foram muito focados, muito dedicados, às vezes até o Flamengo tinha elencos que não, assim, podiam deixar a desejar, assim, em termos de qualidade, por conta de restrições orçamentárias, mas nunca faltou raça, nunca faltou dedicação, vontade, nunca faltou disciplina. Como diz a música, raça, amor e paixão, né? Raça, amor e paixão. Presidente, eu queria saber, nesses 6 anos que o senhor ficou no comando do Flamengo, se teve algum jogador que o senhor quis muito comprar, mas não conseguiu? Vários. A gente não tinha dinheiro. Você imagina, o dinheiro trazia até o Cristiano, né, não, presidente? Aliás, as camisas aí do Paulo Vitor, né? Tem 2 Ronaldos aí de responsa, aí, né? O Cristiano Ronaldo. Essa dupla de ataque no Mengão, daria certo, presidente? Essa dupla de ataque no Mengão, daria certo? Daria certo, mas eu até sugeri que você colocasse aí do lado também, já que você tem camisa de Ronaldo,
se eu colocasse a número 4 do Ronaldo Angelim, que é o nosso herói aí do campeonato de 2009, né? Acho que da próxima entrevista que eu der para vocês, se tiver a camisa do Ronaldo Angelim, vai ficar mais bonita a sua parede aí. Mas, ó, eu arrumo a camisa do homem. O único então, Ronaldo da nação, hein? Ronaldo Angelim. Magro de aço, E aí, então, eu gostaria muito de ter contratado, né, nós, Flamengo, né? Gostaria muito de ter contratado os craques da época. E nós gostaríamos de ter... Claro que Cristiano Ronaldo seria muita areia para o nosso caminhão, né? Principalmente naquela época, ele estava novinho ainda. Mas gostaríamos muito de ter trazido um grande craque, né? Tentamos... Mas quando a gente começou a ter dinheiro, né, aí nós começamos a poder trazer, né, podemos trazer o Paulo Guerreiro, né, o Diego, o Everton Ribeiro, né, o Vitinho, né? Quando começa a sobrar dinheiro, aí você começa a poder se espalhar um pouco mais. Antes não, a gente tinha que fazer milagre, né? Para ter um jogador, por exemplo, do nível do Elias, né, em 2013, teve que trazer por empréstimo, aproveitando que ele estava... de certa maneira, brigado lá no Sporting e tal, e aproveitamos aquela janelinha, ele veio e depois também foi importantíssimo embora. Na Copa do Brasil ali. Muito importante, né? Eu tenho maior saudade do Elias no Flamengo, né? Foi super importante. Mas então, isso daí é a pergunta difícil de responder, que eu vou ter que dizer todos, né? Eu gostaria de... Tem um que eu tentei trazer, não consegui, não foi por falta de dinheiro, porque ele já tinha encerrado a carreira, mas eu queria que ele voltasse para encerrar a carreira no Flamengo, que foi o Adriano Imperador. Tentamos montar um projeto para ele aí depois da Copa de 2014. Acabou não dando certo, mas absolutamente nada contra. O Adriano continua sendo meu ídolo, ídolo dos meus filhos, ídolo da nação rubro-negra. Né? Eu quero que ele seja muito feliz. Antigamente, o mês do Flamengo ali nos anos 2000 e tudo mais, era pago no dia 20, então o cara ia receber no dia 20 do outro mês. Então, assim, essa questão de receber em dia faz muita diferença. Antigamente, quando o Flamengo pagava uma folha de pagamento, isso era notícia. Né? Então, nós estamos agora em outubro, por exemplo. Saía lá, o Flamengo pagou o mês de julho. Isso era notícia, né? Nos jornais esportivos. Uma coisa que eu falei quando eu cheguei lá, eu disse, isso aí nunca mais vai ser notícia, porque eu fiquei 36 anos no BNDES, né? O BNDES nunca atrasou meu salário nem 15 minutos. Então, isso não pode ser notícia. Isso aí é um dado do problema. Dia 5 do mês seguinte, você tem que pagar e efetivamente hoje você não vê mais que o Flamengo pagou. Nós estamos em outubro, né? Com certeza o Flamengo já pagou o mês de setembro e isso não saiu em lugar nenhum. Presidente, como o senhor vê a novidade? E como o senhor vê o futuro, agora que a gente está falando de gestão, questão de pagamento, como o senhor vê o futuro do futebol brasileiro nessa questão, na questão de gestão? Que, enfim, o senhor já deve ter recebido alguns convites para poder conversar. Vem cá, presidente, vamos tomar um café, e aí, o que o senhor fez no Flamengo? Então, como o senhor vê o futuro do futebol brasileiro nessa situação? Até porque a gente vê muitos clubes endividados, não conseguem pagar suas dívidas, tem um potencial de receita alto, alguns, mas não conseguem pagar suas dívidas. Então, como o senhor enxerga essa questão do futebol brasileiro no futuro da gestão? Eu estou vendo que os clubes estão avançando assim, nessa questão da responsabilidade. Antigamente, existia uma irresponsabilidade generalizada. Então, aquela coisa do Vampeta valia para quase todos os clubes. Né? Você vai lá, contrata, finge que paga, ele finge que joga, e aí você vai rolando e acaba que aquilo vira uma dívida impagável e certamente daí não sai boa coisa. Eu estou vendo que com o sucesso do Flamengo, vários outros clubes estão partindo para um esquema de responsabilidade, um esquema de austeridade. Muitos enfrentam dificuldades ainda. Houve um avanço na legislação do Profut, porque muita coisa que era voluntária passou a ser obrigatória. Tem muita coisa que precisava ser... precisa evoluir ainda dentro por exemplo, de uma política de fair play financeiro que deveria ter na CBF, né, que até já começou a ter, mas
não é nada assim do que deveria, e a gente precisa da lei geral do futebol para fazer com que quem andar fora da linha pague, né, na pessoa física. Mas, de uma maneira geral, eu estou sentindo os clubes mais interessados em ter uma boa governança. Antes de a gente seguir aí para a parte final do nosso bate-papo, que mais uma vez eu agradeci aí a presença ilustre do nosso Eduardo Bandeira de Mello, convidado, a honra que a gente teve de já estrear com peso desse. Quero pedir para a galera ativar o sininho aqui, acompanhar nossas redes sociais e deixar aí nos comentários quem você quer que a gente entreviste, converse, tire uma resenha. Fique atento aí que nas próximas semanas teremos mais conversas por aqui. Segue, PV. Então, presidente, queria saber a opinião do senhor sobre o Clube Empresa. Olha, eu acho que é um caminho possível, é um caminho que pode ser solução para vários clubes. Agora, eu não acho que deva ser obrigatório. O Flamengo, por exemplo, ele pode perfeitamente continuar sendo uma entidade sem fins lucrativos e ser tão bem administrado como qualquer empresa. Eu sempre disse que o Flamengo deveria ter sempre, independente de clube empresa ou não, o Flamengo sempre deveria ter a eficiência da melhor empresa privada e a transparência da melhor empresa pública. Tá? O Flamengo, afinal de contas, é uma nação. Então você tem que prestar conta, né, como se fosse um governo mesmo. Nada contra os clubes empresa, nada contra os clubes que estão tentando avançar nessa linha. Agora, eu não estava nem um pouco satisfeito, né, no momento em que o projeto de lei que foi levado à Câmara estava praticamente obrigando os clubes a se transformarem em empresas. Acho que deve ser uma opção, né? É bom para determinados clubes, pode não ser bom para outros. E no caso como rubro-negro, eu prefiro que ele fique, né, no formato que ele está hoje. Em 2018, o senhor se candidatou a deputado federal e em 2020 o senhor se candidatou a prefeito aqui do Rio. Quero saber se é uma vontade do senhor, como foi essa ideia, assim, que despertou no senhor, se é um projeto futuro, se o senhor pretende dar sequência na vida política. Veja bem, Bebeto, isso daí, assim como a presidência do Flamengo, meio que caiu no meu colo, né? O fato de eu ser presidente do Flamengo acabou que me deu uma certa notoriedade, né? A galera fica pedindo para o senhor lá ajeitar as finanças da cidade, presidente, né? Acho que é isso aí. Mas aí eu sempre tive assim uma identidade, uma amizade muito grande com a Marina Silva, né? Desde o tempo que eu era do BNDES, né? E ela era ministra do Meio Ambiente, né? E ela, eu queria ajudá-la na campanha de 2018. Ela diz: a melhor maneira de você me ajudar é você ser candidato. Aí eu fui, e acabou que era uma candidatura, vamos dizer, sem muita esperança, né? Porque um partido pequeno, que não tinha tempo de televisão, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, né? Muita gente, inclusive amigos meus, sequer sabiam que eu era candidato, e ainda assim eu tive uma votação que eu poderia ter sido eleito em qualquer outro partido. Aí sim. Olha o livro. Dá o livro pra gente sortear pra galera, hein, presidente? Já pensou? Opa, é um prazer. Sortear pro Mengão? Esse livro aqui é um programa para a cidade do Rio de Janeiro, né, que tem especialistas aí, tem mais de 50 autores, gente assim de altíssimo nível, do BNDES, do Banco Mundial, das principais universidades brasileiras, universidade do exterior. Então, e cada um escrevendo sobre, né, tem um capítulo sobre transporte, um sobre educação, um sobre saúde. E eu acho que só o programa que nós conseguimos fazer, né, já valeu a pena, né? Deixamos isso como legado aí para quem ganhou a eleição, para quem ganhou outras cidades. Eu queria saber se o senhor assumiria a gestão de outro clube brasileiro. Essa é boa, eu ouço muito, presidente. E essas perguntas também. Vem ajudar nós, presidente. Não vou dizer qual time. Olha, é claro que esse assunto é inevitável, né? Eu já recebi sondagens
tem pessoas na rua que me param dizendo: você pode presidir o meu time lá, meu clube, vai ser ótimo e tudo. Mas eu entendo isso muito mais assim como uma gentileza, como uma homenagem, do que como uma possibilidade concreta. Não que eu seja contra o torcedor de um clube trabalhar em outro. Absolutamente. Isso é uma questão de integridade pessoal, profissional. Eu, no período que eu estava no Flamengo, teve colaboradores nossos lá que torciam por outro clube, e trabalharam lá como se rubro-negros fossem. Eu não tenho nada contra. Inclusive, tem vários rubro-negros trabalhando em clubes rivais. Agora, eu acho que, pelo fato de eu ser assim, um torcedor muito apaixonado, eu acho que não daria certo, não seria bom nem para mim. Você falar assim de um grande rival do Flamengo, eu acho que eu não me vejo, sinceramente, trabalhando num grande rival do Flamengo. E os que já me perguntaram, eu falei: eu conheço gente aí que torce aí para o seu clube, que é tão competente quanto eu e que pode perfeitamente dar jeito, desde que o seu clube se enquadre nesses padrões e princípios de boa governança, de responsabilidade. E assim, eu acho que é possível, Mas de qualquer maneira eu fico sempre muito feliz com esse tipo de sondagem, esse tipo de abordagem, porque eu entendo como uma gentileza, como uma homenagem. Mas presidente. Recebeu, presidente? Ou não? Oi? É isso que eu ia perguntar. Recebeu o convite ou não? Isso que eu ia perguntar. Não, recebi sondagens, sim, mas fiquei muito de outro envaidecido. estado, talvez, Só falou da questão de rival, mas de um outro estado é outra história. Mas hoje em dia o Flamengo tem rivais em todos os estados, Pelo menos é verdade, é verdade. Quando o senhor coloca a cabeça no seu travesseiro, o senhor vê o Flamengo como está agora e lembra de como o senhor pegou. Qual é a sensação que o senhor tem? Qual o sentimento que o senhor tem de dever cumprido, de que o seu trabalho foi feito? Queria saber, quando o senhor for dormir, o senhor fecha o olho ali, qual é a sensação que vem quando lembra de como começou e ver como está agora? Bebeto, em tudo que eu me envolvo, eu dou o melhor de mim, E logo o Flamengo, que é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, não poderia ser diferente, Eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude. Não fiz nada sozinho, isso é uma coisa que é muito bom deixar claro, tá? Não tem absolutamente nenhuma chance de alguém achar que eu possa ter feito alguma coisa sozinho. Não fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Tá? Eu não acredito em Salvador da Pátria, em mito, em nada dessas coisas aí. Tá? Então eu tive uma equipe fantástica, eu tive vice-presidentes, amadores, rubro-negros dedicados, tive uma equipe profissional, tive o privilégio de coordenar, de liderar essa equipe. Então, e sempre que eu falo em nome deles, tá? Nós fizemos o melhor que a gente pôde. Eu acho que cumpri minha missão e, nesse sentido, eu durmo tranquilo, e sabendo que voltei para a torcida, tendo cumprido a missão da melhor maneira possível. O senhor um dia pode voltar a ser presidente do Flamengo? Olha, Paulo, eu já cumpri minha missão. Eu não tenho essa intenção. Eu acho que eu gostaria muito de poder ajudar quem chegasse à presidência do Flamengo, desde que seja uma pessoa com quem a gente possa conviver. E agora voltar à presidência do Flamengo, sinceramente, eu não tenho essa intenção, não. Eu acho que já cumpri minha missão, fiz o melhor que eu pude, como eu falei. Minha família sofreu muito, me apoiou muito, mas sofreu muito também. E eu acho que o Flamengo tem condições de seguir o seu caminho, sem que eu precise estar lá na presidência. Eu fico na arquibancada. Presidente, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por conversar. Foi uma conversa muito boa, foi que nem jogo bom, passou rápido o tempo, então muito sucesso ainda na sua vida e volte sempre. Quando quiser só conversar, pode chamar que a gente entra aqui nesse estúdio e começa a conversar aí sobre a vida. Galera, muito obrigado também, amigos.
Obrigado. Valeu, gente. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Tudo de bom para vocês. Saudações rubro-negras. Foi um papo excelente. Né? E é tão como você falou, né? Passou 1 hora aí, a gente nem percebeu. Né? E quando quiser que eu volte, é só me chamar. Tá bom? Que o senhor tenha gostado. Obrigado aí, presidente, pela moral de ter iniciado o nosso primeiro programa. E agora, falando como torcedor, muito mais obrigado ainda, que eu sou muito agradecido ao senhor. No dia que eu vi o senhor na arquibancada, eu te dei um abraço, te agradeci. E muito obrigado e grande abraço. Valeu mesmo. Hein? Valeu, gente. Muito obrigado, presidente. Agradecer mais uma vez. Bendito o dia que eu estava andando pelo centro do Rio de Janeiro. Acabou que nos encontramos ali. O destino quis o Eduardo Bandeira na estreia. As portas do programa estão sempre abertas para o senhor. Quando o senhor quiser voltar, ter esse papo, quiser conversar, quiser falar alguma coisa, pode vir, sinta-se à vontade. Até mais. Sucesso na vida aí. Valeu, meu amigo. Tudo de bom para vocês. Saudações rubro-negras.